A partir de agora, programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre. Queridos ouvintes, bem-vindos a esta família da Campanha Mundial do Evangelho no Lar, a esta corrente de fraternidade em que nós conversamos sobre alguns aspectos do lado da religião, não é? No específico da doutrina espírita, no nosso caso, e muitas pessoas que talvez nem sejam da doutrina espírita, mas que simpatizam, que gostam, que tem alguma informação interessante. E é importante este convívio e esta troca, mesmo que nós não conversamos com vocês, queridos ouvintes, mas existe sim essa sintonia. E se vocês quiserem compartilhar, mandar ideias, não é? Nós temos o nosso Facebook, que é a Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Aí vocês podem escrever, dando sugestões de algum tema. E nós vamos procurar estudar para que nós possamos conversar e aprender juntos, que nós possamos compartilhar ensinamentos e melhorarmos, que isso possa trazer mudanças em cada um de nós, mudanças benéficas, saudáveis, que nós possamos ser pessoas do bem, ter atitudes melhores, mais positivas, com mais fraternidade, gentileza. E é interessante que nós estamos no nosso programa de gravação e quem está participando, a Valquíria de São Paulo, que vocês já a conhecem há algum tempo. E hoje tem um outro irmão que nós encontramos em Guaxupé, André Sobreiro, que faz palestras, e ele está em Severínia, que é uma cidade na região de Barretos. Então vamos lá ao cumprimento dos nossos amigos que estão hoje na programação junto com vocês, queridos ouvintes. Olá, Josi. Olá, André. Olá, ouvinte. Com alegria que nos encontramos novamente. E hoje, em especial, com esse irmão que nós conhecemos, que é o André Sobreiro, um trabalhador assíduo do Cristo, um estudioso. Com muita alegria que nos encontramos hoje aqui. Que Deus nos abençoe e nos conserve sempre na sua paz. Eu queria agradecer muito a oportunidade, dizer para as pessoas da nossa alegria de estar aqui com vocês. Nós nos conhecemos na comunidade espírita Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, lá em Guaxupé, coordenada pelo nosso saudoso amigo Ismael Batista e pela esposa dele, a Joana. E naquele domingo nós tivemos a oportunidade de fazer a palestra e foi uma manhã muito agradável. Nós estamos aqui felizes por participar. É uma alegria mesmo quando fazemos esses encontros fraternos também via online. A importância da tecnologia aproximando as pessoas que pensam de uma forma semelhante, cada um na sua individualidade, mas que há alguns pensamentos sobre as questões espirituais, o entendimento humano, o que nós estamos fazendo, qual a nossa missão. E hoje nós vamos conversar. Nós sempre trazemos temas do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós escolhemos o Evangelho e caridade. O que é caridade? A caridade, benevolência, ela tem o sentido de piedade, de beneficência, de generosidade, é uma forma de filantropia, altruísmo. A caridade trabalha com a solidariedade, uma forma de auxílio, de ajuda. Às vezes até um socorro, não é? De uma forma assim imediata, às vezes acontece algo na nossa frente. E também a caridade é uma forma de afeto, amizade, é uma afeição, uma forma de amor ao próximo. É uma gentileza, também diz respeito a uma compaixão. Olha só quanta coisa positiva quando nós fazemos a caridade.
é uma disposição para ajudar o próximo, que é uma tendência natural. Só que nós temos a dificuldade de fazer a caridade, não é? Nós relutamos em fazer, nós julgamos. Será que precisa? Não precisa? Não vou ajudar agora. E é interessante que foi falado do Evangelho e caridade, que antes de Jesus a caridade era desconhecida. Por milênios de anos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte, da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Ele curou os doentes, ele ajudou milhares de pessoas. Jesus falava às multidões através de parábolas. Tem a história da parábola do bom samaritano. Eu vou parar aqui para que nós possamos conversar sobre o Evangelho e caridade, queridos amigos. A Josi citou para a gente a definição de caridade segundo o dicionário. E Kardec questiona os espíritos superiores sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus, em 3 etapas: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando ele fala em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, ele parte da caridade no sentido moral do termo. E é bem importante, como você falou, porque a caridade, ela é fazer o bem, não é isso? São atitudes no bem quando você trabalha com pensamento bom, uma atitude boa, né? Porque falou da caridade material. A caridade, ela tem aí um ramo grande de tipos de caridade, mas o que a gente mais conhece realmente é a caridade material, dar algo para alguém. E na verdade, como você bem colocou, né, como eu entendia Jesus, frisa bem a caridade moral. E essa caridade moral, quando nós temos atitudes no bem, até quando nós nos calamos, que muitas vezes as pessoas falam, mas caridade, silenciar, caridade e não responder? Sim, quando nós calamos a uma injustiça, a uma calúnia, né, a algo que às vezes fazem conosco. E ter essa benevolência para com todos seria ter essa boa vontade, ter uma atitude boa com as pessoas. E a indulgência seria a tolerância, a aceitação das imperfeições dos outros, porque nós queremos que as pessoas sejam caridosas conosco quando nós falhamos e queremos ser perdoados. Essa palavra que parece para nós pequena é muito significativa, né? E bem complexa. Ela tem uma profundidade muito grande quando nós fazemos uma análise assim mais profunda de cada uma dessas 3 etapas, né? Benevolência está no sentido de bondade para com todos, enquanto que na nossa ação ainda um pouco viciada, ainda um pouco pautada nas nossas imperfeições, né? E aqui eu parto da escala espírita mais uma vez para falar que a grande maioria de nós ainda é espírito imperfeito. Nós ainda somos bastante benevolentes com aqueles a quem nós amamos, aqueles de quem a gente até espera uma retribuição em determinado momento, mas não somos tão benevolentes assim com as pessoas que não conhecemos e somos bem pouco benevolentes com aqueles que nós não simpatizamos. Então a gente percebe que a gente ainda faz muita diferença entre as pessoas, a gente ainda trata de uma maneira aquele que a gente gosta, de outra maneira aquele que a gente não conhece, portanto a gente é indiferente, de outra maneira aquele que a gente não simpatiza, que pode ter havido um problema, pode ter havido uma ofensa. Nós ainda não temos essa benevolência abrangente a ponto de não olhar a quem nós estamos ajudando, né? Não sei se vocês concordam. Sim, André, eu gostei muito do que você falou. E mais, a gente costuma achar uma desculpa, né? Com aqueles que não concordam conosco, nós não procuramos desculpa. Julgamos e condenamos de imediato. Muitas vezes a gente até exclui do nosso convívio, exclui de qualquer contato com essas pessoas. E nós, infelizmente, ainda conseguimos estar nesse estágio, né? Já melhoramos muito, porque se nós formos avaliar como nós éramos bem no passado e hoje, nós já evoluímos bastante. E é interessante o que vocês estão comentando,
a caridade ajuda as pessoas a evoluírem. Então, quando nós também tentamos praticar a caridade, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem até a leitura, não é? Que fora da caridade não há salvação. É um chamado muito profundo que nos remete a observar o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Se fora da caridade não há salvação, o que eu posso fazer? Eu ajudo? Nós ajudamos? Você ajuda? Então a caridade é um convite a atitudes. A todo momento praticar a caridade, isso vai a caridade conosco também. Né? Uma caridade da gente se perceber o que a gente está fazendo, se conhecer, ter uma paciência conosco também. E a caridade, principalmente, a prática com o outro. Como é difícil, né? Vocês falaram aí do julgamento. Isso é pior ainda. Para quem quer fazer a caridade, se ele for um crítico, isso aí que nós não fazemos mesmo. Tem pessoas que aproximam para pedir, falar da caridade material. Quantos irmãos vivem na rua, estão envolvidos com as drogas, com a bebida, e aproxima de nós pedindo um pãozinho, um dinheiro, e você sabe que é para o vício dele. Então, são experiências que a gente tem que olhar para nós. O momento de exercitar a caridade, o que nós fazemos? A Valquíria comentou também, e o André, nós estamos bem melhor do que antes. Nesse livro, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, livro roteiro, que foi com Jesus a paisagem social que experimenta decisivas alterações. Jesus falou da história do bom samaritano, contou aos seus discípulos como que desenvolve a caridade. Ele conta a história que descia um homem de Jerusalém para Jericó e que foi assaltado. E passou várias pessoas por ele. E alguns passaram próximo, mas não fizeram nada. Outros passaram à distância. Mas um samaritano, que ele ia de viagem, aproximou-se da pessoa, ajudou e ainda levou para cuidar, porque a pessoa estava machucada. Então, a partir daí, um novo movimento de solidariedade surgiu na Terra, porque os apóstolos começaram a ensinar em variadas regiões. Então, olha que interessante, essa parábola de Jesus transformou nessa beleza que foi a divulgação do Evangelho e a divulgação de Jesus nas regiões ali próximas. Temos hoje a história eternizada, não é? Do Evangelho de Jesus. Eu gostaria de comentar um trechinho que foi citado, a caridade como sendo de ajudar alguém a evoluir. Eu acho que não existe hoje forma maior de caridade. Nesse momento em que as pessoas estão se sentindo desamparadas e talvez elas desenvolvam em si mesmas, e a gente vê isso num movimento histórico, né? Estudando a história da evolução do planeta, sempre se criando movimentos de dependência, sempre se criando movimentos de aprisionamento. Eu vou te ajudar, mas você vai me retribuir de alguma forma. Eu vou te alimentar, mas na hora que eu precisar de você, você vai me ajudar, você vai quebrar meu galho. Quando a doutrina espírita vem nos ensinar exatamente esse movimento que foi falado, a necessidade de fazer a pessoa se desenvolver, se libertar, pensar por si mesmo. Todos nós que aqui nos reunimos, seja para qual for o motivo, né, numa palestra espírita ou num programa como esse, nós aqui estamos para suscitar reflexões, não para apontar caminhos, porque as pessoas têm que aprender a encontrar esses caminhos e caminhar sozinhas. Então, esse movimento de libertação e, ao mesmo tempo, de fazer com que a pessoa tome a atitude e tome para si mesmo as rédeas da própria vida, isso é de extrema importância. Porque hoje nós temos, não só a nível religioso, mas político, social, a continuidade do movimento de dependência. Eu vou te sustentar, eu vou te carregar, eu vou dar um jeito de te ajudar, mas na hora que eu precisar de você, você não pode pisar na bola comigo. Todos nós queremos ser felizes. E como essa frase, fora da caridade não há salvação, eu vejo que fora da caridade não há felicidade, né? Porque não tem como nós sermos felizes se nós estamos sendo egoístas, né? Orgulhosos,
a nossa evolução, uma das finalidades da nossa encarnação é para que nós possamos evoluir e cumprir a nossa parte como obra da criação divina. Então, cada um de nós só vai evoluir e melhorar quando cada um de nós, por si mesmo, decidir mudar. Nós não conseguimos mudar o outro, é ele mesmo. E não depende, como você falou, de um orientador, de uma religião tal, ou de um segmento tal. Precisa ocorrer o esclarecimento, a parte moral, que tenha um modelo e guia, que é Jesus. E através dos seus ensinamentos, conhecendo, essa pessoa vai ter condições, vai ter subsídios para mudar o seu pensamento, o seu sentimento, de sua atitude. Faça ao outro aquilo que você quer para si. Dessa forma, nós faremos o outro feliz e, por acréscimo, nós também seremos felizes. Nós estamos falando de várias formas que existem de caridade. Eu lembrei, Val, que você comentou que outro dia você preparou uma aula para conversar com o pessoal em São Paulo. É uma turma de jovens que era de 9 a 14 anos. Nós explicamos que a caridade no sentido mental é quando nós usamos sentimento de amor e carinho através da prece. O poder da prece está na força do pensamento. A prece, ela é uma caridade mental. Emitimos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Ainda expliquei para o jovem que o mais legal de tudo, Deus e a espiritualidade, está sempre online. E não cai sinal de Wi-Fi, de jeito nenhum. Então é o perdão sincero, é o sentimento de amor e carinho. São coisas boas que nós desejamos ao outro. Porque o que é vibrar? Vibrar é emitir pensamentos e sentimentos do melhor que nós temos dentro de nós. A caridade verbal, as palavras que nós expressamos para as pessoas, de amor, de consolo, quando nós falamos sem gritar, sem impor. A caridade passiva, que é onde nós falamos, que é o silêncio. No momento que alguém nos ofende, causa uma situação desagradável. E através do gesto, um abraço carinhoso, um sorriso, um aperto de mão. Você falou da parábola. Naquele momento da parábola, quando o samaritano auxiliou aquele viajante, ele não perguntou de que religião ele é. Ele simplesmente auxiliou, ajudou. Ele usou de toda a sua doação de amor, de carinho. Naquele momento, na parábola que Jesus conta, ele usou vários tipos de caridade. Ele usou de misericórdia, de compaixão. Deu o que ele podia e muito mais. Colocou ele numa hospedaria e disse que retornaria. Usou da caridade na sua maior pureza. Essa parábola ela está cheia de elementos que, às vezes, numa análise mais superficial, a gente não consegue captar. Quando Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele não faz nenhum tipo de qualificação desse homem, se é maior ou menor, mais ou menos pesado, mais ou menos bonito. E, principalmente, como a raça na qual Jesus nasceu, que é o judaísmo, era extremamente preconceituosa, ele não faz alusão à raça nem à religião. Percebam o movimento de Jesus e a inteligência dele ao construir a parábola, ao dizer que um homem, seja ele quem for, descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. O primeiro ser humano que passou por ele na parábola foi um sacerdote. Então é interessante nós nos lembrarmos que no Antigo Testamento, todo homem judeu obrigatoriamente deveria dirigir-se a Jerusalém nas 3 principais celebrações religiosas dos judeus, que, se eu não me engano, era Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas, ou dos tabernáculos, quando eles lembravam, né? A peregrinação de 40 anos pelo deserto, e toda noite eles tinham que armar a tenda para dormir, e ao mesmo tempo uma tenda grande no meio, para poder fazer o culto a Deus, que é a simbologia que futuramente viria se transformar no templo. Então veja, o sacerdote
vinha de Jerusalém porque ele tinha ido ao templo se encontrar com Deus em uma dessas 3 celebrações. Para o judeu, Deus estava no templo de Jerusalém e você tinha que ir ao templo para se encontrar com Deus. Quando Jesus disse que o sacerdote vinha de Jerusalém para Jericó, no mesmo caminho que o outro homem, portanto, ele tinha ido se encontrar com Deus no templo. O segundo ser humano que passou por ali também negou ajuda, assim como o sacerdote, era um levita, que era alguém muito próximo dos sacerdotes. Então veja a profundidade da parábola quando Jesus nos traz o quê? Que após um encontro com Deus, numa celebração religiosa, alguém precisou de mim e eu, que tinha acabado de me encontrar com Deus, não ajudei. Jesus tem a ousadia de dizer que o bonzinho da parábola, aquele que sentiu as dores do próximo, do homem que foi assaltado, nós poderíamos chamar de empatia, foi um samaritano. E lembremos do contexto histórico de que os samaritanos e os judeus não se bicavam, não se davam. Houve uma cisma, Kardec chega a comentar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Cisma das 10 tribos, onde das 12 tribos de Israel, as 10 do norte fundaram um estado chamado Samaria, as 2 do sul, Judá e Benjamim, formaram uma tribo chamada Judá. O que eles chamavam de tribo, nós chamamos de estado. Como o judaísmo ele é fundado nesse estado menor que ficou ao sul, chamado Judá, então judaísmo, ou judeus, seriam os moradores de Judá, as 10 tribos do norte ficaram como sendo as rebeldes. Portanto, samaritano é, no Novo Testamento, uma citação à rebeldia, alguma coisa que não encaixa, alguma coisa que não funciona do jeito que a gente gostaria, meio que um símbolo, né? Então, quando Jesus qualifica o samaritano como o bom da parábola, ele está sendo extremamente ousado, porque para o judeu, o samaritano era um herege. O samaritano seria o que os judeus chamavam de gentios, de pagãos, que não eram filhos de Deus porque não eram judeus, embora todos fossem hebreus. Aí o contexto é muito grande, né? Teria que ter mais profundidade nisso, nós teríamos que ter bastante tempo. Então olha a profundidade da parábola quando Jesus faz do samaritano, do herético, o bonzinho da parábola. O que ele está dizendo? O que adianta eu me encontrar com Deus se na volta eu não faço nada por ninguém e alguém que eu considero não filho de Deus faz o que eu deveria ter feito? Conhecendo a Deus e tinham retornado da casa de Deus, onde eles foram orar, não é isso? Não reconheceu o próximo, que estava mais próximo dele. Porque quem é o nosso próximo? É aquele que está mais próximo de nós, precisando de ajuda no momento. E essa parábola, ela é maravilhosa. Se nós formos estudar cada personagem, cada situação, ela é muito rica de entendimento e de conhecimento. No começo da parábola, quando um doutor da lei pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde sobre os mandamentos, né? Amarás a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, e presta atenção, o estímulo do fariseu que faz Jesus contar a parábola. Quem é o meu próximo? Ele estava incitando Jesus, que quando Jesus perguntou para ele o que dizia a lei, ele de imediato respondeu: ama teu Deus em todo o teu coração e todo entendimento, e ao próximo com a si mesmo. Ele só sabia, né? A gente não pode esquecer que ele era um fariseu, e era, portanto, um bom conhecedor das Escrituras, um bom conhecedor das leis, dos textos sagrados. Analisar essa pergunta dele com mais profundidade. Quem é o meu próximo? Vocês perceberam o egoísmo, o egocentrismo nessa pergunta? No final da parábola, Jesus faz uma contra-pergunta. Quem é o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ou seja, saia do centro, saia da sua posição de segurança e coloque no centro das atenções aquele que precisa de ajuda. No caso da parábola, aquele que foi assaltado. Jesus aí, ele estimula o nosso movimento de descentralizar, deixar de nos colocar no centro das atenções, de aprender a pensar no próximo antes de pensar em nós, como o próprio Cristo havia dito no Evangelho. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Se levar ao pé da letra, né? Eu nego a mim mesmo e não faço nada por ninguém, eu vou me tornar um inútil. Então o negue
a si mesmo significa abra mão de si mesmo, colocarmos no centro das atenções aquele que estiver precisando de ajuda. Esse nosso movimento egoísta, né, egóico, de fazer a tempestade num copo d'água cada vez que a gente está com um problema, isso aí foi combatido por Jesus em vários pontos do Evangelho, e nessa parábola está muito claro. Jesus está deixando claro que nós precisamos ajudar as pessoas. E aqui eu me lembro de uma frase de Chico Xavier: a pessoa que mais sofre no mundo é aquela que tem mais tempo para si mesmo. Porque quando a dor alheia me incomoda, a minha dor incomoda menos. É muito oportuno esses comentários. Deu exemplo da parábola e o homem da lei. Quantos conhecimentos que as pessoas vão adquirindo ao longo da sua vida, sua experiência, e o que nós estamos fazendo e transformando esses conhecimentos. Estamos só na nossa fala, parte intelectual, ou estamos colocando esses conhecimentos no dia a dia, no próximo, em atitudes benéficas? Então, o que nós estamos fazendo com o que nós conhecemos? Hoje nós temos aí tecnologia, facilidade, celular, tudo vem à nossa mão. Eu fui pesquisar sobre caridade, muitas informações, quanto conhecimento. Nesse momento, quanto que nós aprendemos, quanto que eu aprendi, qual o significado que isso trouxe para mim. Jesus colocava, não é? De fazer com que nós refletíssemos sobre o ensinamento. Mas e agora? O que você pode fazer? A mesma coisa do perdão. Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus colocou daquela forma: 70 vezes, 7 vezes. O que nós fazemos a partir do momento em que nós vamos adquirindo mais habilidades, capacidades? O que nós fazemos? Somos caridosos com isso, com esse conhecimento? Esse conhecimento é bom? O que nós podemos fazer de concreto? E você falou do Chico Xavier também, maior exemplo de caridade, não é, Valquíria e André? Nós temos vários exemplos, vários espíritos que passaram pelo nosso planeta Terra e que nos exemplificaram a caridade. Nós temos o Chico, nós temos o Dr. Bezerra, Maria Teresa de Calcutá. Eu acho bem interessante que uma vez eu ouvi assim, uma senhora, né, dizendo que se a dor do outro não me atinge, não me faz refletir sobre o que o outro está sentindo, na verdade quem está doente sou eu. E nós sabemos que todos esses exemplos que nós tivemos de caridade, que já passaram pelo nosso planeta, e tem muitos que ainda estão aí. Nós temos o Divaldo, que faz um trabalho maravilhoso de caridade, de doação de si mesmo em prol do outro. E vamos ter mais aí vários para nos mostrar, para nos despertar da importância que é sairmos de nós mesmos e observarmos o outro. Porque quando nós observamos o outro e tentamos ajudar de alguma forma, porque, mas eu não tenho nada para doar, eu não tenho dinheiro, não tenho roupa, doe o seu melhor, que é a prece, que é a doação de sentimento, de que essa pessoa possa melhorar, que ela possa ter uma condição melhor. É uma forma que nós podemos ajudar. Todas essas pessoas que nos são exemplo de caridade, com certeza tiveram muitas dificuldades, mas acima das dificuldades que elas tiveram, elas colocaram a benevolência, a indulgência. Então é um trabalho que nós precisamos fazer aí, cada dia um pouquinho. Você falou da caridade para consigo mesmo, de extrema importância, porque quanto mais nós estivermos bem, mais nós temos a ofertar. E às vezes levamos ao pé da letra algumas colocações, algumas situações, alguns ensinamentos que são relativos e nós encaramos de forma muito radical, muito absoluta, e aí nós entramos em desequilíbrio e não temos mais condições de ajudar. Para ajudar pessoas, nós precisamos estar bem, nós precisamos estar equilibrados, cuidamos da saúde física, saúde mental, a caridade para consigo mesmo, o estar bem para ter cada vez mais para ofertar, e a importância disso.
Se nós não estamos bem, como é que nós vamos deixar o outro bem? Porque até a nossa energia, que nós trabalhamos com a nossa energia, se nós não estamos bem, o outro sente essa energia negativa, essa energia, o nosso corpo físico cansado. Entramos em desequilíbrio físico e espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós estivermos melhores, nos conhecermos mais, nós vamos conhecer a dor do outro, teremos mais empatia, uma compaixão, quando nós nos conhecemos melhor. O livro O Céu e o Inferno, no 7º capítulo, Código Penal da Vida Futura, no item 33, quando Kardec vai dizer assim: toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo o próprio castigo, entre aspas. E Kardec coloca a imperfeição como causa e a falta, o erro ou o pecado como efeito. Precisamos entender que para crescer, eu não posso apenas me desapegar do passado, eu preciso me preparar para o futuro. O que eu preciso, na verdade, é corrigir a imperfeição que é a fonte das faltas. Corrigir os hábitos. E nós sabemos que não é fácil corrigir da noite para o dia. Por isso é importante a persistência, a perseverança. Hoje eu não consegui. Essas consegui. Mas está sempre com o sentimento de tentativa de eliminar essas más tendências, maus hábitos, que não é fácil. É dificílimo, porque muitas dessas faltas, elas meio que nortearam a nossa vida durante quantas encarnações? Apego ao dinheiro, apego à vaidade, deturpando a verdade, nós tiramos alguma vantagem disso. Que as imperfeições são a fonte de todos os erros que nós cometemos. E as duas imperfeições maiores, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo. Indulgência, ser indulgente, ser bondoso, ser paciente com as imperfeições dos outros. Nós temos tendência a fazer o contrário, nós temos tendência a julgar, nós temos tendência a prestar muita atenção no que as pessoas fazem, e isso não é indulgência. Tenho que ser indulgente com a imperfeição, e a exteriorização da imperfeição é a falta, é o pecado ou a ofensa. Então, se eu tenho que ser bondoso com a imperfeição, eu preciso aprender a perdoar a ofensa, que é o efeito. Sobre os 70 vezes 7. É necessário entendermos o movimento do 70 vezes 7. O 7, para o judeu, é o símbolo da perfeição, é o símbolo da plenitude, é o símbolo do ciclo completo. Então, quando Simão Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes meu irmão poderá pecar contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Ele está perguntando: se eu perdoar o meu irmão 7 vezes, eu estarei pleno de perdão? Será que eu já aprendi o perdão? E quando Jesus cita os 70 vezes 7, na verdade ele está usando uma figura de expressão que hoje, na língua portuguesa, nós chamaríamos de hipérbole. É um exagero. O perdão da ofensa, o perdão, é uma capacidade que se desenvolve com muito mais exercício do perdão do que propriamente 7 vezes. Porque perdoar 70 vezes 7 não é apenas treinar perdão, é treinar paciência também. É treinar essa virtude que nos permite o relacionamento com as pessoas, espíritos imperfeitos, assim como nós. Nós adoramos levantar e perceber imperfeições dos outros, mas raramente a gente percebe as nossas. Será que eu estou sendo uma pessoa agradável? A gente vai falar assim: eu perdoo, mas eu não quero mais que essa pessoa frequente a minha casa. Ou eu perdoo, mas eu não quero ter contato nenhum com essa pessoa. E perdoar não é esquecer, entrar em estado de amnésia, mas sim, perdoar é quando nós lembramos daquilo que nos causaram e já não dói tanto, não sente tanto sofrimento, pensamentos negativos. De que maneira nós podemos trabalhar isso? Por isso que eu acho muito importante o Evangelho lá, conhecer os ensinamentos de Jesus, né, para que nós possamos
harmonizar e equilibrar a nós mesmos e ao nosso lar. Porque através da prece, nós podemos trabalhar esse sentimento que nós falamos, que a gente lembra da pessoa e vem todo o sentimento negativo, revive a situação novamente. Então, através da prece, nós pedimos o auxílio de Jesus, de Deus, da espiritualidade, para que a gente possa esquecer o que aconteceu, mas não no sentido de, vou ter uma amnésia e acabou, mas que nós possamos trabalhar os sentimentos negativos para sentimentos não tão sofridos, não tão doloridos. Porque fazendo esse processo, nós entramos no processo de cura. Ou outras vezes nós mesmos causamos uma situação muito difícil, complicada para uma pessoa, e cada vez que nós pensamos, sentimos novamente e entramos nesse processo de sintonia e de vibração negativa. A importância da prece para que podemos trabalhar aí nesse sentido. E como bem vocês colocaram, às vezes nós temos realmente o costume de trabalhar com números. Aí a gente fala assim, mas eu já perdoei várias vezes. E essa pessoa não aprende, ela continua falhando. Aí é que vai o nosso eternamente trabalho interior de melhorarmos, de eliminarmos as nossas más tendências, é trabalharmos o sentimento constantemente. Que nós falamos que essa mudança de hábito não vai acontecer da noite ao dia, né? Vai ser gradativamente. Por isso a persistência, a perseverança. Por isso a importância da perseverança, né? Da persistência, em sermos bons. Então, se nós queremos ser felizes, é primordial sermos bons. Bons com nós mesmos e bons com as pessoas que estão ao nosso redor. Através desse trabalho que nós vamos estar fazendo todos os dias, um pouquinho, não desistindo. Hoje eu não consegui, mas vou persistir. Pedindo o auxílio de Jesus para que Ele possa me auxiliar nesse trabalho que nós estaremos fazendo. E assim nós vamos seguindo, né, a nossa vidinha normal, com pensamento em sermos pessoas melhores. E que Jesus nos abençoe nesse trabalho interior, essa reforma interior que nós vamos estar fazendo conosco mesmo, para que nós possamos, aonde quer que estejamos, que nós possamos nos sentir bem e que possamos também auxiliar para que o outro se sinta bem. E que Jesus nos abençoe. Uma ótima semana a todos. Um abraço carinhoso, Josi. André, muito feliz de você estar participando conosco. Seja bem-vindo. Sempre que você puder, estarmos aí conversando sobre os ensinamentos de Jesus. Um abraço carinhoso a você, ouvinte, que toda semana está aí conosco. Que Jesus abençoe o seu lar e a sua vida. Que nós façamos o nosso movimento que Allan Kardec chamou no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo de transformação moral. De nada vai adiantar, ou muito pouco vai adiantar, se nós sairmos doando coisa e não nos transformarmos por dentro. Eu até costumo brincar, a nossa ação no bem, se não se transformar em amor e bondade, ela vai se transformar em currículo. A gente vai chegar no plano espiritual com um currículo invejável, de milhares de cestas básicas, milhares de cobertores, milhares de caixas de remédio, ou então, no caso do trabalho mais doutrinário, centenas, talvez milhares de palestras feitas, cheios de mágoa, ódio, inveja, culpa e os sentimentos que caracterizam os espíritos imperfeitos. Que a gente aproveite a bênção da doutrina espírita para reconstruir a nós mesmos, identificando e desconstruindo as imperfeições e construindo aquilo que Paulo de Tarso chamou de um homem de bem. Então eu queria agradecer muito o convite que vocês fizeram. Graças a Deus, finalmente deu certo. Fiquei muito feliz de estar com vocês. Espero poder colaborar mais vezes. E rogo a Deus que envolva todos nós nessa caminhada na direção dele. Obrigado de coração. Nós agradecemos também a gratidão por este programa que nós estamos finalizando. Eu vou encerrar com vocês com o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Aí eu fiz um resumo. É preciso uma virtude ativa para fazer o bem.
É preciso sempre a ação da vontade. E todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto que a pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Que nós possamos voltar para os nossos lares, para as nossas atividades, com mais um aprendizado, mas aquele aprendizado bem forte no nosso coração, do sentimento, o que nós estamos fazendo, não é? Levar como uma reflexão, que nós possamos agregar ao nosso corpo espiritual essas atitudes, essas benevolências conosco primeiro, para que nós possamos ser um canal, ser uma porta e ser realmente essa mudança verdadeira. Que nós possamos sentir esse amor fraterno, de solidariedade, para que nós possamos evoluir nesse aprendizado, aprendendo juntos na necessidade da caridade, e que fora da caridade não há salvação. Queridos ouvintes, desejamos vocês uma boa semana, muita luz e espiritualidade. Você ouviu o programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre.